Doutora, desde já, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda na manhã dessa terça-feira. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e bom dia a todos. Bom dia. Doutora, eu só vou pedir um pouquinho para a senhora chegar mais próximo do microfone para ficar bem a voz. E também, junto com a doutora, nós estamos com a psicóloga que veio junto para falar um pouquinho mais, né, doutora? A doutora Marli. Seja bem-vinda também, doutora. Muito obrigada, bom dia a todos. Esperamos poder ajudar a esclarecer um pouco essa questão da violência contra crianças e adolescentes, que é muito séria e tem sido muito frequente, aumentou na pandemia, não é, doutora? Sim. E a gente está aqui, então, para... Eu acho que quando a gente esclarece alguma coisa desse tipo, a gente ajuda a prevenir outras questões semelhantes de violência contra criança e adolescente. Para a gente começar esse bate-papo, o porquê do dia 18 de maio foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, doutora? Também fala caso Araceli, né? O caso Araceli é uma criança que foi morta em 1973. Aí no ano de 2000 foi criado o dia para combate à exploração sexual infantil, o abuso sexual infantil de crianças e adolescentes. Ela foi morta e estuprada, encontrado 6 dias depois, totalmente rosto desconfigurado, e até hoje os seus agressores não foram presos. E, doutora, também, como a própria psicóloga disse, nós estamos vivendo dias difíceis, né, em meio a essa pandemia, e isso também causou dificuldades para a denúncia à violência sexual? Sim, porque embora há registros que o número de abusos aumentaram, a gente tem que levar em consideração que 85% dos casos ocorrem por familiares, pais, padrastos, tios, pessoas muito próximas. Quando a gente fala de abuso sexual infantil de crianças e adolescentes, tem um outro viés dos crimes de violência sexual, porque elas têm que ter um vínculo de confiança com essas pessoas. Então, em virtude de estarem juntamente com seus algozes, fica mais dificultoso ainda as denúncias. No entanto, embora em situação ou não de pandemia, a gente tem que levar em consideração que essa é a nossa maior cifra negra da criminalidade. O que significa isso? Que apenas 10% dos casos que ocorrem chegam ao conhecimento das autoridades. Isso precisa ser mudado e isso nós vamos conseguir mudar a partir do momento que nós falarmos mais e entender que essa responsabilidade não é só dos pais, não é só dos familiares em si, mas da sociedade como um todo. E a doutora tem dados aí da violência sexual somente no ano 2020, até mesmo porque a gente tem que levar em consideração, né, esse momento aí da pandemia, onde nós acompanhamos na mídia que infelizmente houve um acréscimo aí no número de casos, até mesmo as pessoas estarem mais em casa. Infelizmente não deveria ser dessa forma, mas... não tem dados ainda específicos do ano de 2020, a gente não tem esse levantamento, mas tem em torno de 14 mil denúncias envolvendo abuso sexual infantil. Doutora, vale ressaltar também que muitos desses casos, antes da pandemia, começava a ser descobertos através das crianças, né, desses adolescentes, começavam a ser percebidos no meio escolar, né, doutora? Muitas vezes era dessa forma que se chegava a a mudança de comportamento. Mudança de comportamento, tudo. E a Delegacia de Polícia de Capivari, através da DDM, depois que a senhora assumiu aqui, fez uma mudança totalmente ali na Delegacia da Mulher, que reestruturou, né, para poder atender esses tipos de casos, né, doutora? Isso eu falo que não é mérito meu e é mérito sim da Marli, que veio agregar muito ao nosso trabalho. Foi um divisor sim de águas. Nós conseguimos esses resultados que são 100% de esclarecimento de crime de violência sexual por causa do trabalho dela. Eu gostaria que ela desse a oportunidade para ela falar um pouco mais, porque são casos muito diferenciados e que tem que ter um olhar realmente de um profissional competente, e nós, graças a Deus, temos ela hoje lá. Doutora Marli, a senhora pode então falar um pouquinho mais a respeito?
Então, eu estou há 2 anos e pouco na Delegacia da Mulher. O que eu faço chama-se escuta especializada. É uma escuta difícil, muito delicada. E porque, pela lei, eles orientam que seja um profissional da área de psicologia. Porque o profissional psicólogo tem técnicas, tem maneiras, tem instrumentos de escuta e de entrevista que são facilitadores para esclarecimento dos fatos que ocorreram em relação àquela criança, àquele adolescente. A escuta especializada, ela é lei desde dezembro de 2018, foi instituída, foi assinada pelo ex-presidente Michel Temer e, infelizmente, poucas delegacias no país têm essa escuta especializada. Até 2018, só acontecia nos fóruns, em situações muito, muito específicas. E hoje em dia a gente faz a escuta dentro da própria delegacia, isso agiliza muito o processo. E por quê? Porque a escuta especializada é feita em cima da denúncia. Então a gente tem uma maneira de entrevistar a criança ou o adolescente com base nas denúncias, mas de uma maneira que não sejam feitas perguntas diretas. Tipo assim, você sofreu abuso, doeu, né? Ou coisas do gênero. A gente tem que começar a escuta falando sobre família, sobre alguma coisa que a gente já saiba de antemão que a criança goste. E vamos levando a criança ou adolescente a contar os fatos. E a nossa intervenção é no sentido de esclarecer datas, horários, quantas vezes aconteceu a violência, de uma maneira o mais leve possível, para que a criança se sinta confortável, para que a gente consiga todos os dados relacionados à violência. Porque uma das coisas que a lei também orienta é que a gente não coloque a criança mais do que uma vez numa situação de escuta que é muito traumática para ela. Então, doutora, podemos dizer que o importante, pela experiência que a senhora tem, é oferecer, então, além do apoio à criança, escutar ela, né, o que ela tem a dizer, e não, muitas vezes, duvidar da palavra, né? Pela experiência, quando vocês fazem esse tipo de trabalho, o que vocês percebem, assim, no primeiro contato que vocês têm com a criança? Porque a gente ouve muito falar que criança não mente, né? Pode ser que, eventualmente, ela passe alguma informação distorcida, mas sim, tudo leva ao caminho do que realmente aconteceu, né? Geralmente, sim. Até porque a criança vem, dependendo do que ela sofreu, ela vem num estado de sofrimento muito grande. E a criança maior tem mais consciência, os adolescentes mais ainda. Por exemplo, adolescentes estuprados, eles falam comigo chorando de cabeça baixa. E é uma situação de muito sofrimento. Normalmente a criança vem e vai, a grande maioria, a não ser que ela tenha sido ameaçada de alguma forma. Por isso é importante a gente ouvir a criança e adolescente sozinhos, sem presença de mãe, de ninguém que a acompanhou. Quando a criança é muito pequena, já atendi crianças de 4, 5 anos, que às vezes ficam inseguras para entrar na sala comigo, eu permito que a mãe entre, e aí, nesses casos, a gente coloca 2 ou 3 brinquedos, porque uma das orientações também é que a gente não atenda a criança numa situação de muitos estímulos. Existe uma sala de brinquedos, né, onde a criança tem muitos brinquedos, muitas coisas para ela
ficar numa situação mais tranquila. Ela entra nessa sala primeiro, mas depois a gente tenta retirar e colocá-la numa sala com poucos estímulos, porque o objetivo realmente é que ela fique ali focada na questão da violência, então isso facilita bastante. Eu já percebi, assim, adolescente, acho que um caso em mais de, acho que eu devo ter atendido mais de 500 casos em 2 anos e pouco. Depois vou fazer uma estatística. E teve um único caso de um adolescente de 17 anos que sofreu estupro, de um senhor que ajudava a família, dava muito dinheiro para ele, para o irmão. Então, assim, ele foi ouvido uma primeira vez, a gente até chamou uma segunda vez, e ele falou assim: pare de perseguir o senhor fulano, Sim. porque ele ajuda muito minha família. Mas aí já é uma outra situação, com 17 anos, tem outros interesses, acho que em função de sobrevivência até ignora um pouco a violência que está sofrendo. E quando acontece um caso desse, esse caso tem que se prosseguir ou não? Aí, prossegue, não é, doutor? Mesmo com consentimento? Então, que nem nesse caso, né? Na verdade, o meu relatório vai para a mão da doutora Maria Luísa. Todo o procedimento, depois que vai ser feito em relação a abrir, levar para a justiça, fazer a denúncia, é com ela. Até mesmo pelo fato de envolver menor, né? Acredito. Né, doutora? Tem a questão, se a gente está falando em menores de 14 anos, ou que de alguma forma não possam dar um consentimento válido, seja diminuída a capacidade de resistência por algum tipo de deficiência, a gente fala em estupro de vulnerável. Nesses casos não há consentimento. Não tem como, independente de é um namoro, a família sabia, não há consentimento. Sim. Se passamos de 14 até 18 anos, aí teria que se analisar uma questão se houve realmente essa consentimento, vai depender de uma iniciativa da parte, que a gente chama de uma representação. Não estamos falando daí nesse caso de estupro. Nesse caso em específico que a Marli falou, embora esse adolescente tivesse 14 anos, ele tinha a capacidade mental diminuída, e é isso que nós demonstramos, então também foi enquadrado em estupro de vulnerável, ele e mais 2 irmãos que foram vítimas desse vizinho. Então, por isso que vale ressaltar... Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E vale ressaltar essa reestruturação, né, doutora, que teve a Delegacia da Mulher. Antes era um prédio que parecia a si mesmo uma delegacia de polícia. Hoje você tem um ambiente mais suave na DDM. Então, vale ressaltar tudo isso, né, doutora Maria Luísa e a doutora Marli, né? Hoje foi um esforço... O município também colaborou, mas um esforço dos funcionários, que nós conseguimos ter essa estrutura modelo hoje, como poucas DDMs do estado de São Paulo têm. Só para a gente deixar aqui registrado, doutora, o Denis Ribeiro mandou mensagem através do nosso Facebook, um bate-papo extremamente importante para a sociedade, o tema que estamos debatendo hoje, e também está falando que é a melhor delegada que Capivari já teve. Também tivemos aqui a participação do Carlos. A doutora Maria Luísa é a delegada mais humana e verdadeira, que veio para mudar muito a história da população de Capivari. Que Deus abençoe muito a senhora e parabéns pelo trabalho profissional. Também tem a participação daqui da Ana Paula, né, Marquinhos? A Ana Paula está dizendo, a Marli é uma excelente profissional também. Tive o prazer de fazer terapia com ela, assim como também a doutora, excelente delegada. Então temos as participações aqui através do nosso Facebook, e para a gente continuar, eu não sei se vai ser a doutora Maria Luísa ou a doutora Marli, que vai falar a respeito dos estupros e também o estupro de vulnerável no estado de São Paulo. A senhora tem esses dados entre 2019 a 2021?
Sim, no ano de 2019 nós tivemos 3.000, isso são fatos noticiados, porque lembra que eu falei que são 10% só dos casos que chegam ao nosso conhecimento, os conhecimentos das autoridades em geral. Então, noticiados, então se você aumenta isso mais 90%. Noticiados em 2019 nós tivemos 3.157 casos de estupro de vulnerável foram 9.217. No ano de 2020 foram 2.619 casos de estupro e 8.404 estupros de vulnerável. 2021 nós já temos 763 casos de estupro e 2.350 casos de estupro de vulnerável. Isso no estado de São Paulo? No estado de São Paulo. E dados aqui da cidade de Capivari, a senhora também tem, doutora? No ano de 2019, nós tivemos, que começaram os registros, né? 2 casos de estupro e 13 casos de estupro de vulnerável. 2020 foram 1 caso de estupro e 18 casos de estupro de vulnerável. No ano de 2021, nós temos 3 casos de estupro e 8 casos de estupro de vulnerável. E de 2017 a 2021, podemos passar alguma informação com relação a quantas prisões aí por crimes sexuais foram realizadas, que são aqui na cidade? 24 prisões envolvendo esse tipo de criminalidade. E houve um avanço muito grande também no sentido de combate à violência sexual de crianças e adolescentes com as novidades na legislação, né, doutora? Então, nós temos diversas novidades, a gente vai, desde a modificação do ECA, que foi pela 11.829 de 2008, que modificaram aqueles artigos da divulgação de pornografia, armazenamento de foto ou vídeo contendo cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. Depois em 2009, a Lei 12.015, que foi a modificação, que os crimes saíram dos crimes contra os costumes para crimes contra a dignidade sexual. O que significa, sem falar tanto no jurídico, significa que antes tratava-se de crimes contra os costumes, bons costumes da sociedade. Então se protegia a sociedade e não a pessoa. Hoje nós falamos de dignidade da pessoa humana, dignidade sexual. Por isso é uma importante mudança de nomenclatura. Tivemos também a lei do depoimento especial, que a Marli falou um pouquinho antes, que significa não queremos revitimizar a vítima. A vítima já é vítima pelo simples fato de ter ocorrido o crime. Então, nós, como instituição, não podemos novamente transformá-la em vítima, fazendo que ela tenha que repetir esse depoimento 2, 3, 5 vezes ao longo do processo. Isso também foi um grande avanço. Os crimes de violência doméstica, não só a violência sexual, né, que também abrange a violência doméstica, mas em si eles caminham para ser dessa forma também. Então, tem uma lei muito recente da deputada Damares, que ela fala da capacitação dos profissionais da educação para que vejam essas mudanças, que foi o que ele falou anteriormente, dessas crianças. Por quê? Se a gente levar em consideração que 85% dos casos ocorrem no ambiente familiar ou de pessoas muito próximas, quem poderá fazer essa denúncia? Com certeza serão os profissionais de educação que estão mais tempo com essa criança. Então é importantíssimo fazer essa ponte entre as delegacias de defesa da mulher e o setor de educação. A doutora Marli também falou que gostaria de trazer mais uns dados, né, doutora? Quais seriam esses dados? Bom, eu disse que eu atendi muitas crianças em 2 anos e 2 meses que eu estou lá. A maioria de violência doméstica. O que acontece muito o que eu percebo é que muitas mulheres trocam de parceiros, às vezes 2, 3 vezes por ano. Uma coisa que me chamou a atenção é que mulheres se separam, aí, por exemplo, são de outros estados, vêm para Capivari, se separam ou já vieram separadas, entram em contato com alguns parceiros, alguns homens de outros estados, sem saber de quem se trata, elas trazem para sua casa, muitas vezes em 2, 3, até 4 crianças, e aí não conhece a pessoa que o homem que vem, né, vem sem emprego, a mulher trabalha, acaba deixando as crianças com o parceiro novo, e muitas
muitas das entrevistas que eu fiz, né, das avaliações que eu fiz, ocorrem numa situação deste tipo. Então, aí é complicado, porque depende da decisão dessas mães. E aí não sei o que as pessoas, né, que lidam com isso, que poderiam fazer no sentido, no caso, eu acho que a polícia, a justiça, pensar num programa de orientação para essas mulheres que são reincidentes na delegacia. A gente precisaria pensar num projeto assim, de orientação, de apoio, de uma reeducação a respeito mesmo. Tá certo, exatamente, né, doutora? Tudo tem o seu percurso, né? Durante a investigação, o trabalho da psicóloga, depois o trabalho da delegada e depois, posteriormente, também, muitas vezes, algumas famílias precisam de um certo apoio também para poder passar por todo esse momento que viveu, né, doutora? Sim, inclusive tem algumas cidades no serviço público que tem uma coisa que se chama escola de paz. Há muito tempo eu tentei implantar aqui, mas não consegui apoio. Mas é muito importante. Pode ser feita, por exemplo, escola de paz dentro das escolas, com profissionais da área de saúde em geral, né, e educação, orientando essas mães sobre rotina, sobre alimentação e principalmente sobre a questão psicológica de criar filhos mesmo. Ou seja, a doutora, se eu tiver errado, por gentileza, me corrija. Sim. Pela experiência que você tem, você está dizendo que as pessoas deveriam observar mais ao seu redor, saber quem elas trazem para um relacionamento afetivo dentro de casa, porque na maioria das vezes os acontecimentos eles são parecidos, né? Os perfis, né, de quem pratica esse tipo de... Os fatos não são, mas assim, o geral, né, a consequência que é o estupro, a violência doméstica, o abuso, maus tratos, é comum a esses casos mesmo, não é, doutora? A gente tem que lembrar que a mãe, o pai, eles têm a responsabilidade legal por essa criança. Então, a partir do momento que tem o conhecimento de que essa criança está sofrendo algum tipo de violência e nada faz, responde pelo mesmo crime. Então, a mãe, embora não tenha cometido o estupro de vulnerável, ela vai responder por estupro de vulnerável por omissão. Então, o que nós vemos são várias desculpas. Eu sou dependente financeira, eu sou dependente emocional, eu tenho medo, ele me controla, mas nenhuma justificativa. Nada se justifica permitir que seu filho, um pai, uma mãe, justifique que seu filho está sofrendo violência sexual e você está permitindo que isso ocorra. Doutora, e vale ressaltar também, principalmente nesse momento de pandemia, que várias famílias acabam tendo um irmão que ficou desempregado em outro estado, em outra cidade, e essa família acaba acolhendo esse irmão na sua residência. E vale também ressaltar que tem que tomar muito cuidado quando há crianças junto com tios, com tias, porque pode ocorrer também um abuso, né, doutora? Sim, é o que eu falei. Se a gente tem que ter, quando falamos de violência sexual de criança e adolescente, elas têm que ter um vínculo de confiança. Então, elas vão confiar naquele que posteriormente vai virar seu abusador. Então, tem que tomar cuidado, Se nós temos cuidado quando a criança sai na rua, temos que ter cuidado quando ela está na internet. Então, assim, tem que ter cuidado, tem que ter vigilância e tem que ter esse vínculo de confiança para que, se ocorra determinada situação, que ela chegue e tenha confiança de contar para sua mãe, para o seu pai ou ali para uma pessoa próxima, que seja o professor, que seja o diretor da escola, para que esse caso não perpetue, né? Doutora, e para a gente finalizar esse bate-papo na manhã de hoje, quais os telefones de contato que a população tem à disposição, caso precise fazer uma denúncia ou caso queira conversar até mesmo com a doutora Maria Luísa e com a psicóloga, como que essas pessoas podem entrar em contato com a Delegacia da Mulher? Através dos telefones 3481 1422, também pelo Disque 100, né, que é o Disque que vai poder fazer a denúncia, que são os direitos humanos, e
Nós estamos ali na delegacia do município 24 horas e na delegacia de defesa da mulher das 8 às 18. Pode nos procurar a qualquer horário que nós vamos receber. Não precisa ser feita, nominar, né? Não precisa se identificar para fazer a denúncia. Simplesmente leve o caso, porque nós não podemos ficar em dúvida em relação a esse tipo de crime. Nós vamos investigar, não quer dizer que a pessoa vai ser condenada por aquilo, mas vai ser feita uma investigação. Doutora, quero agradecer a participação da senhora e também da psicóloga por debater, né, na manhã de hoje, um assunto tão importante que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. O intuito é prevenir que esses crimes não ocorram e, se ocorrerem, saber que terá uma punição certa. Doutora Marli, muito obrigado também pela sua participação. Obrigada bom dia a todos. Bom dia, bom trabalho, hein? Obrigada. Nós conversamos com a delegada de polícia da cidade de Capivari, doutora Maria Luísa, e também a psicóloga a Marli, que falou a respeito desse dia tão importante, que é o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.